Eu tô vendo aqui, tá aberto, Lucas 22, aquela parte que Pedro traz Jesus. Eu gostaria muito de gravar algo que desse um tom que Jesus merece no perfil dele. A gente conversa com muitas pessoas que quando fala de Jesus, parece que fala de uma pessoa tão longe, parece que fala de uma pessoa que ele ainda não conseguiu desenvolver o perfil psicológico desse Jesus. Às vezes fala de um rei sentado num trono, e eu quero falar de um Jesus que vale a pena seguir. Você conhece Jesus assim? Tem alguns comportamentos de Jesus que eles me assombram, porque quando um homem teria tanto amor para dar, tanta dedicação àquilo que está fazendo, tanta força em amar aquele público, você pode imaginar Jesus o dia inteiro, curando, as pessoas pegando, segurando, as pessoas tocando nele e as pessoas mexendo com ele. E no final do dia, ele cansado, ele chama os seus discípulos no alto da montanha e os discípulos, os seguidores vão atrás dele e ele chama esses seus discípulos, coloca num barco e atravessa o lago para ele poder chegar do outro lado e ter uma noite de descanso. E quando ele chega com seu barco, aquelas pessoas estão lá esperando ele. Querem mais cura, querem mais pregação, querem mais parábola. E Jesus não dá um não para eles. Jesus fala assim, eles são pastores, são como ovelhas sem pastor. E ele prega para elas. Quantas vezes no meio da multidão, as crianças, e você sabe, criança quando fica à vontade, como é, e pega, que puxa para cá e puxa para lá, e entra na sua frente, e abraça suas pernas, e Jesus ali, e os discípulos vendo aquela situação e fala com Jesus, com os pais assim, tira essas crianças daqui, essas crianças atrapalhando. E Jesus olha para as crianças e olha para os discípulos e fala assim, faz não. Deixa que venha a mim as criancinhas. Isso é a ponta do iceberg do amor de Jesus pela gente. A última parte, Pedro, que é esse de Lucas 22. Só Lucas, Mateus, Marcos não tem. Eu não vi João, mas não fala disso, sobre a traição de Jesus. Pedro está no meio das servas e observando de longe o que está acontecendo com Jesus. Ele está amoitado na encolha, ele não deixa que percebam que ele é um dos seguidores, mas ele está vendo o que está acontecendo lá naquele lugar, espancando Jesus, davam um soco na boca dele, davam chicotadas e batiam com uma cana na cabeça dele. E Jesus cai para um lado e cai para o outro, e as pessoas batendo e socando, parece que aquela tortura não vai acabar mais, e Jesus vendo o mestre dele passando por tudo aquilo, e Jesus já tinha dito naquela mesma noite, Pedro, hoje mesmo você vai me trair. E Pedro, lá no meio daquelas servas, e de repente alguém fala assim, você é um dos seguidores dele, não é? E Pedro, não. E alguém fala assim, o seu jeito de falar é muito parecido com o jeito de Jesus. E Pedro, não. E de novo você estava com ele lá no Monte das Oliveiras, não estava? No Getsemane. E Pedro, não. E o galo canta de novo. E é interessante que Jesus sabia que Pedro ia passar as piores horas da vida dele. Talvez aqueles momentos que Pedro estava passando naquela hora fosse pior do que a morte dele. Trair o seu mestre.
O seu coração ia entrar em angústia, ele ia entrar em depressão, ia desejar a morte dele como Judas desejou e acabou se matando. E aquilo seria como dilacerar o coração dele com uma faca várias vezes. Seria trair Jesus. O Jesus que ele prometeu que ele não trairia, que ele ia morrer com ele. Quando Jesus resolve ir para Jerusalém, Pedro fala com ele assim, vamos com ele, fala com os discípulos, vamos com ele para a gente morrer junto. Lá no Getsêmani, Jesus está orando para se preparar para aquele momento muito triste. E ele chama os discípulos e fala assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne não. E esse é o momento de Pedro ver que a carne dele não estava pronta. E na hora que ele trai a última vez, Jesus sabia que o coração dele ia ficar dilacerado a partir daquele momento. E aquela noite seria a pior noite de Pedro. Uma noite que faria ele voltar a pescar depois. A noite em que ele traiu. Nesse pior momento de Pedro, Jesus está vivendo o pior momento dele. Mas o olhar de Jesus não está no soldado que está batendo nele. Jesus poderia orar ao Pai, o Pai mandar um anjo e acabar com toda Jerusalém com uma espadada só. Mas o olhar de Jesus está em Pedro. O olhar de compaixão de Jesus está preocupado com Pedro. E lá de longe, onde ele está sendo espancado, ele olha para Pedro. E Pedro sai correndo. Esse cuidado de Jesus, essa vontade de se dar por suas ovelhas, é assim que a gente tem que conhecê-lo. É assim que a gente tem que se aproximar dele, sabendo que esse Jesus está sendo apresentado a nós hoje pela pessoa do Espírito Santo, que é um excelente advogado do Senhor. Esse é um Jesus que vale a pena seguir. Esse é um Senhor que vale a pena ser seguido.